Boa noite, pessoal, tudo bem? Mais uma noite com vocês aqui. Nós mudamos agora em agosto. Nossas lives serão de terças e quintas. E agora no nosso Agosto Dourado nós teremos alguns assuntos bem pertinentes, né, em relação à amamentação. E hoje estaremos eu e a doutora Cristina aqui falando, dando aí abertura ao nosso Agosto Dourado, né? Nossa primeira live aí em relação ao Agosto Dourado, essa semana do aleitamento materno e todo o mês de agosto com conteúdos em relação à amamentação, em relação ao nosso tema aí do nosso Agosto Dourado, né? Vamos aguardar aqui a doutora Cris entrar, ela já entrou. Vamos adicioná-la pra gente. Aí. Olá, boa noite. Tá falhando. Você consegue me ver? Tá falhando um pouquinho aí. Acho que a internet aí não tá muito boa. Então, isso que eu tô ajustando aqui para ver. Acho que agora foi. Vou fixar nossa live aqui de hoje. Aleitamento materno e o seu impacto, né, para a saúde do nosso planeta. Exatamente. É o nosso tema, né, sustentabilidade, né? Globalmente, a gente sempre tem a questão da semana do aleitamento materno, né? Então, a primeira semana de agosto normalmente é a Semana Mundial do Aleitamento Materno. Por isso que o feed de vocês deve estar lotado aí de pessoas amamentando, né? Isso mesmo. Para o Agosto Dourado. Então, sempre. Tá falhando, Cris. Tá picotando sua voz, meu amor. Acho que eu vou ter que trocar de lugar, Carlinha. Calma aí, eu vou só trocar de lugar e já volto. Bom. Então, pessoal, como a doutora Cris falou aí, a nossa semana mundialmente estamos falando a respeito desse líquido que é tão importante para os nossos bebês, né? É um líquido tão importante para que a gente tenha um adulto saudável, um adulto que chegue numa idade avançada aí, com saúde, né? É um líquido super eficiente, né? O leite materno é o líquido da vida, né? Vamos terminar de fixar a live aqui. Aleitamento materno e o seu impacto na saúde do nosso planeta. Pronto, vamos publicar. Vamos adicionar. Pronto, Carlinha. Agora que eu tô do lado do Wi-Fi, não tem como não pegar. Não tem erro, né? Exatamente. Não tem erro. Tá bom também, então vai ser daqui do lado do Wi-Fi. O Wi-Fi aqui também hoje tá meio ruim. Até coloquei no meu 4G aqui, porque o meu Wi-Fi tá péssimo hoje. Uhum. É complicado. Bom, Carlinha, vamos falar. E aí, amiga, tudo bem? Tudo Estamos jóia. meio ausentes aqui, né? Nas nossas lives, né? Mas agora em agosto a gente está retomando. Falei para o pessoal que as nossas lives serão às terças e quintas, né? Esse mês de agosto. Normalmente as nossas lives são de segunda e quinta, mas em especial esse mês será de terça e quinta, né? Isso, tem bastante conteúdo acontecendo, né, Carlinha, de aleitamento materno. Sim. Ontem mesmo eu falei com o pessoal aqui, depois que acabou a live lá da Sociedade Brasileira de Pediatria, que foi 1h30 de live. Sei que você também estava no congresso da Santa Casa, né? Até por isso que a gente mudou as lives. Então, tem, ao mesmo tempo que a gente quer dividir muito conteúdo,
tem muito o que aprender também Muito, em muito. relação ao aleitamento materno. Então, a gente tem que aproveitar para consumir o conteúdo e também já divulgar para o pessoal aqui, né? Para nossa audiência, tudo Sim, que a gente está falando, né? Então, isso mesmo. então, a gente estava falando que esse ano, né, Carlinha, realmente é esse o tema da Semana Mundial do Aleitamento Já. Materno, né? A sustentabilidade. A Sociedade Brasileira de Pediatria ela ainda acrescentou o assunto sobre o Covid, né? Então, eles estão vendo quais estão sendo os prós e os contras em relação à pandemia, o que Amamentação. aconteceu com a amamentação. Tem o lado bom, né? Porque as mães não voltaram para o trabalho, então os aleitamentos estão se prolongando. Quem tinha a programação de desmamar o seu bebê não fez, tá? Continua aí amamentando. Tem o Sim, contra, que o acesso, né, à saúde fica um pouquinho mais difícil. Então, as mães ficam um pouquinho mais sem apoio logo no começo. Então, isso está fazendo com que tenha um pouquinho de queda da taxa de amamentação. Mas um médico epidemiologista lá do Sul também falou que provavelmente até o final do ano sai uma publicação nova falando sobre o hábito da brasileira em relação à amamentação. A gente já tem o dado um pouco mais antigo falando que a média da brasileira é amamentar 54 dias. Pelo que parece, essa média melhorou e muito, então acho que a gente vem também com boas notícias em breve, quando esse estudo sair, para a gente ver qual que é o cenário hoje da amamentação no país e finalmente não falar que são só 54 dias, né, Carlinha? Que isso daí venha, sim. se tiver pelo menos 6 meses de amamentação Seis média, meses, sim, sim. seria fantástico se a gente chegasse nesse valor, sendo que Esse seria valor. dobrar, né? Dobrar a média. Ia ser bem. Nossa, ia ser maravilhoso, né? Vamos ver, ele só deu Seria um spoiler sem falar, agora a gente fica aqui só aguardando então a os publicação dados, né? oficial para ver Sim, como é que tá agora, né? E por que é não se verdade. sentir orgulhosa e até Muito. responsável, né, Carlinha, por esse aumento da taxa de amamentação. Então a gente vai aí no nosso trabalho de formiguinha e aí a Suando a gente. camisa todo dia, né? Exato, Porque é suar a camisa todo dia mesmo, né? isso, E, exatamente. A gente e e as mães. mostrar o quanto e o quanto isso é importante, né? O quanto o leite materno, eu costumo falar que é o líquido do amor, é o líquido da vida, né? E é mesmo, né? Você não doa só nutrição, você doa muito mais do que isso, Com né? E eu certeza. sempre falo aqui que quanto mais eu estudo leite materno, mais apaixonada eu fico, mais os meus olhinhos brilham em relação a isso. E quando a gente vê o sucesso das nossas mães, o sucesso das nossas pacientes, né, em relação aos perrengues que realmente o aleitamento materno tem nesse início, Com né? certeza. E o quanto elas se superam, né, em relação porque desejam e querem muito amamentar e vão muito além das suas forças, né? Uhum. Isso nos orgulha muito, porque é um trabalho que a gente faz com amor, né? E é um trabalho que a gente apoia, a gente promove, a gente pega no colo. Eu É, pego no colo e eu sei que você também, né? Então, exatamente. é assim, é maravilhoso. O aleitamento materno é a menina dos meus olhos. Uhum, com certeza, né? E aí a gente vê, né, essas questões até de as várias fases, né, Carlinha? Como é apaixonante, né? Aquela questão de falar também sobre o aleitamento prolongado e tentar agora desmistificar, né, essa questão de até quando amamentar, né? Então foi Sim, revisar a literatura e ver que o limite superior seria 7 anos, deixa as pessoas assim, hã? 7 anos, 7 anos. Então, deixa a criança amamentar, não para de. Porque a impressão que dá realmente é essa, né? Que eu até falei para a moça, eu falei assim: a impressão que dá é que você está me perguntando quando que o leite materno tem que ser substituído pelo leite vaca. E não precisa. A gente, nenhum outro mamífero precisa do leite. Algum
outro mamífero precisa do leite materno para sobreviver, então por que a gente precisaria do leite de vaca? E Sim. até alguns pediatras, quando eu mandei o link, né, nos grupos de WhatsApp, aí veio o questionamento, né? Mas que se o bebê desmama com 2 anos, como é que a gente faz com o cálcio, né? Como é que vai promover o crescimento dessa criança? Você não vai dar leite nenhum em relação a isso? Gente, a alimentação fornece a quantidade de cálcio que você Sim. precisa. É claro que a gente vai ficar atento, né? Então, vai ser um paciente que a gente vai acompanhar de perto o crescimento, que a gente vai ter um acompanhamento da nutricionista para saber se ele está fazendo a ingestão diária adequada de cálcio e suplementar caso isso não esteja sendo alcançado. Mas, de fato, você precisa do leite de vaca para isso? De forma alguma, de forma alguma. Então, é só fazer um bom acompanhamento. Também não é para sair tirando Sim. a Por conta alimentação de própria, todo é, mundo, por conta própria. Saber que isso precisa de um acompanhamento de algum pediatra que tenha um pouquinho mais de noção em relação a essa parte de nutrição e sempre com acompanhamento da nutricionista. Então, dá para fazer bem bonitinho. e Bom, aquela coisa, né, Cris? Aquela coisa daquela mãe que, na verdade, a gente não diz, muitas mães, você acaba não desmamando a criança, né? Quando chega lá nos 2 anos, tal, que é preconizado, bom, chegou nos 2 anos, mas eu não gostaria de desmamar, né? E aquele sofrimento materno, uhum, né? Porque a criança muitas vezes até se desliga um pouco, porque ela acaba interagindo com outras situações, né? Se distrai com outras coisas e já tem alimentação ali familiar, senta à mesa com a família, né? uhum, Então, o problema do desmame é a própria mãe, né? é, A gente tem que trabalhar com ela muitas vezes, né? Porque ela é, não quer desmamar, né? exato. Não E apoio. essa notícia é maravilhosa, né? De que realmente desmistificou tudo aquilo que a gente sempre estudou. Então a gente estuda e sempre tem estudo novo, né? É, E nos auxiliando aí nessa caminhada do aleitamento materno mesmo. exatamente. É lógico que é exceção, né? Chegar até 7 anos eu acho que eu nunca vi. Sim. Normalmente elas acabam desmamando por elas mesmo entre 3 e 4 anos. Mas é só para É ficar, mesmo, o povo não ficar sim, pesando, né? Às vezes. mesmo porque a mulher hoje ela não tem essa disponibilidade, mas ela trabalha fora, né? A Uhum, criança vai muito cedo para a escola, né? uhum. Então existem outras situações atualmente que não são as situações mais antigas do que que viviam algumas mulheres, né? Então é o que Exatamente. você falou. Se mamar um pouco mais de 2 anos, ok, tá tudo bem, né? E se manter essa produção também é uma coisa mais difícil, a gente sabe disso, né? Pela própria condição que a mulher vive hoje, né? A mulher, ela é profissional, ela é dona de casa, ela é mãe, ela incorpora várias atividades, Uhum. né? E a gente sabe que muitas vezes não é possível. Mas se a gente conseguir realmente chegar aos 6 meses de Leite. aleitamento materno exclusivo, já é, ó, É, sucessaço, com né? certeza, com certeza. Bom, vamos falar um pouquinho então da sustentabilidade, então, Caninha, como é que fica, então, né? Por que que o aleitamento materno é tão amigo do ambiente, né? Bom, E, a gente sabe que hoje em dia é muito a quantidade de lixo, né, que a gente acaba produzindo é uma preocupação, de fato, do nosso na planeta, né? conscientização, né? Não Exatamente. existe muita conscientização em relação a isso. São poucas pessoas, né? Exatamente, Que se conscientizam. que se preocupam, né, em qual é o destino do lixo que a gente produz. Então, aí está uma excelente vantagem do aleitamento materno, né, Carlinhos? Ele realmente não produz nada de lixo para o Nada. meio ambiente, nada. Então, você não precisa preparar, você não precisa esquentar, você não precisa, teoricamente, oferecer em nenhum recipiente, você não precisa lavar nada. Ele é Ou seja, você economiza totalmente. água, né? E a gente tem essa parte que
que a gente precisa, o nosso planeta precisa economizar água, né? Exatamente. Então, imagina quanto que a gente não gasta e de quanto lixo a gente não produz, por exemplo, na indústria alimentícia, né? Quando ela vai fazer uma fórmula, né? Uma lata de alumínio, a fórmula, né? O quanto que ela não processa, o quanto... Eu lembro, as fórmulas mais avançadas hoje em dia, elas têm uma partícula nova, né? Um açúcar novo, chamando o HMO, né? Os oligosacarídeos, tentando imitar o leite humano. E eu lembro que era um absurdo, Carlinhos. Eu acho que, tipo, para produzir X gramas, precisava de não sei quantos litros de leite. Litros de água, ou de água. E daí você tinha que, tipo, desperdiçar um tanto enorme de produto, princípio básico, para tentar uma partícula com que ela se pareça com o leite materno, né? Uma coisa impressionante. Então, o que a gente acaba gerando, despendendo de energia e de recurso natural mesmo para a produção das fórmulas lácteas, né? Quanto a gente não precisa de água para fazer um litro de leite, né? Soma-se isso diariamente, a cada mamada, a cada mês, né? O quanto você despende aí, o quanto você precisa de água, né? Para você poder fazer 1 quilo de leite, vamos dizer assim, né? Não 1 litro, 1 quilo de leite. Uhum. Muita água, né? Aí você pensa em famílias que têm um único filho, né? Que não são gemelares, vai fazendo a conta. Então a gente volta naquela coisa que a gente sempre falou, que o leite materno ele está na temperatura correta, está disponível no momento que essa mulher e a criança deseja, a mulher queira ofertar. Então, quer dizer, volta também algumas citações, né, de autores, né, lá de trás, né, quando se começou a falar da importância do aleitamento materno, né, que começou-se a introduzir isso, e foi realmente um passinho de formiga, né, com todas essas semanas mundiais do aleitamento materno, e cada ano a gente vem falando a respeito de alguma coisa, né? Há quantos anos a gente vem falando? E o nosso planeta está gritando. Com a nossa pandemia, né, com o isolamento, as pessoas não indo para a praia, o mar está mais azul, né, os rios estão mais limpos. Então a gente percebe que o planeta também precisa desse oxigênio, né? Precisa respirar para ele poder voltar a ser o que ele era, né? E a gente ajudando em relação ao aleitamento materno é uma pecinha, né? Que vai ajudar em todo um contexto. É um pedacinho do contexto todo, né? Então, a sustentabilidade em relação ao aleitamento materno é um pedacinho que a gente pode também contribuir com a saúde do nosso planeta, né? Com certeza, né, Kaline? E tem até também dados falando em relação a nível de pobreza que o aleitamento materno também acaba prevenindo, uma vez que já mostrou que pessoas amamentadas ao seio na vida adulta tendem a ter um salário melhor, porque elas têm um QI melhor também. Crianças que são amamentadas ao peito, elas ficam menos doentes. Ficam menos doentes. E isso não só fase aguda respiratória, então você pensa também em doença crônica como hipertensão, diabetes, obesidade, síndrome metabólica. Então, o aleitamento materno também previne esse tipo de desfecho. E a mãe que amamenta, normalmente, ela falta menos ao trabalho, também porque a criança fica menos doente. Exatamente. Né? Então, o aleitamento materno, ele
como um todo, é benéfico para a economia de um país e como ele pode ajudar nessa questão também, né? De pensar que você melhora a saúde do planeta no momento que você tem menos pessoas no nível de pobreza, né? Então é muito legal isso. E eu estava lendo. É interessante, Cris, só fazendo um adendo aí, há uns anos atrás, quando a Fórmula Láctea acabou entrando no mercado, o NAN, né? O NAN era status, né? Então eu ouvi outro dia de uma paciente que a colaboradora dela, que estava com ela há muitos anos, falava para ela, mas escuta, o primeiro filho ela conseguiu amamentar e o segundo filho estava em amamentação mista. E aí a colaboradora dela lá falou para ela, mas escuta, o meu primeiro filho eu tive que amamentar porque eu não tinha dinheiro para comprar a Fórmula Láctea. Mas hoje eu estou melhor financeiramente, então eu compro a lata de leite. E você está aí sofrendo, você está aí com esses mamilos todos fissurados. Então, para algumas classes, infelizmente, para algumas classes sociais, a Fórmula Láctea representa status, né? Tipo, olha, eu consigo comprar uma lata de leite, e uma lata de leite a gente sabe que custa em torno de R$ 80. E o quanto essa lata de leite dura? Vai embora rapidinho, né? E o leite materno está ali muito mais saudável, muito mais disponível, né? Então, esse conceito de que a Fórmula Láctea era status, isso já caiu por terra. A gente percebe que o aleitamento materno, ele abraça muitas e muitas causas, não só pela nutrição, né, mas para prevenção de doenças, agora pela sustentabilidade da nossa casa, que é o nosso planeta, né? Enfim, é bem interessante alguns pontos que a gente escuta, né, nos nossos atendimentos, né? Isso é verdade, isso tinha mesmo. Eu lembro da minha mãe falando na época que chegou mesmo a fórmula infantil, que era realmente status, realmente status. Era status. Eu ia falar, agora me fugiu aqui só o que eu ia. Desculpa. Não, imagina. Fugiu mesmo. Ai. Você estava começando a falar sobre a sustentabilidade da economia do nosso país. Era isso que você estava. Era essa linha de raciocínio. Agora ferrou, tipo, ficou de velho, assim, sabe? Deu branco total. Não, mas tudo bem, a gente muda um pouquinho. Daqui a pouco você lembra. Já que daqui a pouco eu lembro. Bom, agora eu vou ficar pensando nisso. Mas me diz uma coisa, Carlinhos, acho que ontem o pessoal da Santa Casa também acabou abordando, né? Isso no Sim, abordou essa parte da sustentabilidade, com alguns dados, falaram algumas coisas em relação a essa pesquisa do tempo médio de amamentação que a gente tem, que isso realmente tem uma pesquisa aí para ser lançada. Então, praticamente os pediatras, né, estão falando a mesma linguagem por conta do nosso tema da semana de aleitamento materno. E o quanto o Covid foi uma doença, um vírus que está aí, que de certa forma acabou ajudando em algumas questões, né? Em questões em relação a isolamento, então algumas crianças, a grande maioria, algumas não, a grande maioria, no sentido de ficar menos doente com doenças respiratórias, parece que os vírus sumiram, né? Desapareceram, né? E as pesquisas em relação ao RNA do vírus, né, presentes no leite materno, né? E que a Academia de Pediatria, logo no início, o Brasil acabou tomando uma outra conduta. Mães que eram positivadas continuavam a amamentar, né, desde que ela se sentisse confortável para fazer isso, tivesse disponibilidade, né, por conta do vírus.
mas com todas as precauções de lavagem de mão, máscara, asepsia do próprio seio, né, para a criança vir mamar, e a academia de pediatria acabou vindo por terra e voltando atrás, que a mulher tinha que ser separada da criança, né? Então, e o que isso causa para essa puérpera? A separação de 15 dias praticamente dessa criança, como é que o aleitamento materno ficaria, né? E o Brasil foi um dos que manteve, né, a conduta, a Sociedade Brasileira de Pediatria manteve aí a conduta de deixar o aleitamento ser estabelecido com devidos cuidados, obviamente, mas que permanecesse esse cuidado. Então, praticamente, o Congresso ontem lá da Santa Casa falou-se a respeito dessa sustentabilidade, o quanto o leite materno é importante não só pela nutrição, mas por doenças crônicas, né? Para evitar essas doenças crônicas e manter um adulto, a longevidade desse adulto até 100 anos, com qualidade de vida, né? E falando a respeito de manter um planeta vivo, um planeta com água adequada, uma água cristalina, sem poluição dos nossos rios, né? Então, praticamente, foi uma abertura, né? Porque começou ontem a semana lá na Santa Casa, com esse congresso, e com temas maravilhosos, que eu estou assim, ansiosíssima para ver os próximos, né? Porque vai falar um monte de coisa legal. E veio um pediatra falando a respeito do Covid e o quanto isso foi importante no sentido aí do isolamento, né, das crianças, falando já um pouquinho das crianças um pouco maiores, e crianças um pouco maiores que também são amamentadas, e o quanto fortaleceu a imunidade, porque o leite materno transmite, através do leite da mãe, as imunoglobulinas, fazendo essa vacina, né, natural aí para os seus bebezinhos. Então, e praticar, né? Tentar, é claro, salvo em algumas situações, é necessário, não que a gente seja contra a fórmula láctea, né? Eu acho que a medicina, a ciência está aí para nos ajudar, né? E não nos prejudicar. Só que a gente precisa ter coerência no momento de instaurar uma amamentação em livre demanda e não em fórmula láctea em livre demanda. Você já ouviu falar nisso? Fórmula láctea em livre demanda? Como é que você faz fórmula láctea em livre demanda? Né? Eu ouvi isso de uma paciente, uma conduta de um profissional falando para ela, olha, durante o dia você faz livre demanda de leite materno. E à noite você faz livre demanda de fórmula láctea. Então, é assim, muitas vezes é necessário, né? É muito necessário, precisa ser ajustado. A gente já falou aqui várias e várias vezes que a fórmula láctea não é o final do túnel, não é o fim de um aleitamento materno exclusivo, né? São ajustes que têm que ser feitos para que lá na frente a gente restabeleça essa amamentação exclusiva. Então, vamos fazer adequadamente. Como que a gente faz? Como é que você oferta esse leite artificial para que não haja aí uma confusão e a criança brigue com o seio materno? Então, são direcionamentos que os profissionais precisam fazer, né? E a gente sabe que a fórmula é necessária para corrigir uma série de questões, ou por própria incondição, vamos dizer assim, uma palavra aí, não condição da mãe de poder amamentar, ou por uma doença materna, ou porque fez aí alguma intercorrência na amamentação no sentido de uma fissura importante. Então, muitas vezes a gente precisa interditar aquela mama porque a mulher não aguenta de dor. Então, a fórmula é sim uma amiga, mas a gente tem que ter critério e bom senso. E o bom senso não cabe só aos pais, cabe ao profissional dirigir e mostrar a esses pais o que é ser necessário, né? Essa é a parte do profissional.
olha, você vai inserir a fórmula láctea se necessário. O pai, essa mãe não sabe o que é se necessário. Né? Então, se necessário, pai, mãe, é isso, isso, isso e isso. Ou, se você não souber e achar que, né, você vai entrar em contato com o seu pediatra, você vai entrar em contato com o médico que te atendeu. Né? Então, a fórmula é uma amiga, sim, mas com critérios. Né? A gente tem que direcionar isso com muito critério. Isso faz parte da nossa profissão. Né? Ninguém é obrigado a saber nada. E assim, Cris, as mães, elas têm no puerpério, o puerpério mexe tanto com a capacidade emocional delas, elas ficam tão muito sensíveis, então elas não conseguem muitas vezes absorver o que você fala. Então, por exemplo, vamos instaurar uma rotina, né? Vamos supor, de sono do bebê. Ela entendeu na hora, né? Mas daqui a pouco ela te manda mensagem. Ai, mas como é que é mesmo? Elas têm uma labilidade, porque elas acham que elas não vão dar conta, elas não confiam nelas, na capacidade do cuidado delas, na capacidade de produção desse leite. Então, eu sempre falo para elas, confie no seu corpo e confie na sua capacidade de oferecer o melhor leite que existe no mundo para o seu filho. Então, se você trata esse emocional da mulher e você apoia, você promove o aleitamento materno, ela te dá o braço, ela confia em você e o aleitamento materno se estabelece. Muitas vezes com alguns perrengues, mas os perrengues vão sendo ajustados por nós profissionais. Olha, faz dessa forma, vamos ver esse lado, olha, vamos tentar tal coisa. É erro e acerto. Né? A amamentação está muito, muito, muito longe de ter uma cartilha. Não existe uma cartilha, porque o que foi bom para mim talvez não seja para você. Existem técnicas que a gente precisa estabelecer, mas essa técnica tem que ser ajustada para cada binômio, para cada mulher e para cada família. Cada família é única, né? Agora eu lembrei que lá atrás que eu ia falar. Ia falar. Eu tava lendo, Carlinha, que estava falando que na América, no continente, na América, só 10 países acabam estimulando a licença maternidade por pelo menos 4 meses e meio, né? Então, aí chega... O Brasil está aí no meio, né? Então, a gente tem o que a gente tem, né? Os 4 meses de licença maternidade, mais os 15 dias de licença amamentação, que de praxe, normalmente, as empresas dão direto, né? Dão, né? Mas olha que complicado, né? Quando a gente sabe que para o aleitamento materno o certo seria a exclusividade nos primeiros 6 meses, né? Como fica difícil a gente cumprir aí essa meta de 6 meses de aleitamento materno exclusivo, quando com 4 meses e meio você precisa voltar. Volta ao trabalho. Algumas conseguem fazer emendar as férias juntos, né? Também. Cris? Oi, para mim... agora eu vou... Oi. Tava travando aqui, tava rodando mesmo. É. Bom, mas eu tava falando, Carlinhos, então, como é difícil, né? Tem mais que emendam as férias e daí chegam próximo aos 5 meses e meio, mas o quão difícil né? A gente manter o aleitamento materno exclusivo se a gente não tem Sim. a licença maternidade que vai durar aí esses 6 meses, né? O período que a gente quer tanto, né? Exatamente. E ontem também na live da Sociedade Brasileira, é lógico que ela é um pouquinho voltado mais para o pediatra em si, né? E não aos outros profissionais que trabalham com amamentação, mas eles estavam enfatizando realmente a importância
do manejo prático e clínico que o pediatra precisa ter para conseguir ter sucesso no aleitamento materno, né, Carlinha? E a gente vê o quanto quanto não é comum o pediatra avaliar de fato a mamada na sua consulta. Na sua consulta. Aqui os pacientes não já tem tempo, na verdade, né? Não tem tempo. O pediatra não tem tempo para isso. Ele precisa saber. Ele precisa saber. Mas ele não tem tempo. Ele não consegue ficar... Porque assim, Cris, quando você vai fazer esse manejo, você tem que mostrar uma série de questões para essa mulher. Exato. E você precisa mostrar, por isso a consulta online é muito difícil, né? Eu, no começo aí da pandemia, eu me reinventei, eu só faltava ficar de perna para o ar aqui, porque você não está tocando, é muito mais difícil, né? Você mostrar para ela como é que faz. Então, eu fico com essas pacientes em primeira consulta 2 horas. Qual é o pediatra que vai conseguir fazer isso? Ele tem uma agenda, não que a gente não tenha, a gente tem, mas a gente se vira nos 80. Mas, e tem pediatras que trabalham com agenda de convênio. E a gente sabe que agenda de convênio mal dá para você conversar o que tem que conversar. Dá tempo de pesar, medir, né? E dar algumas orientações. Tem que girar em 15 minutos. Exatamente. Né? Então, é uma preconização? Seria uma preconização? O mundo ideal? Seria. Mas o pediatra, se ele não consegue fazer, ele tem que pelo menos saber para poder falar, olha, você precisa disso, 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 procura um profissional habilitado para te ajudar. Exatamente. Né? Ou vá até um banco de leite, que o banco de leite vai te ajudar. Não é todo banco de leite que faz tudo isso, mas alguns bancos de leite, eles acabam ajudando e muito. Principalmente no momento de descida de leite, que a mama engurgita e tudo mais. Então, eles dão um suporte muito bom, né? Para os pacientes que realmente não têm condições de ter um profissional ao seu lado, né? Por isso a gente sempre fala aqui, né? O tal do planejamento. Então, quando você engravida, você tem o planejamento para as conquistas que você quer ter do quartinho, do chá revelação, da fotógrafa que vai registrar esses momentos, mas você também tem que ter o planejamento para a amamentação, de alguém que possa te ajudar nas orientações do pré-natal, as orientações do pós-parto, né, dessa amamentação, porque são perrengues. Tá longe, a amamentação está longe de ser mágica. Ela é gratificante, mas o início da amamentação, ela é difícil. E só consegue quem persiste. É o tal dos 3 P's que eu sempre falo para as nossas mães. Paciência, persistência e perseverança. Né? Então, quando você persiste com algum profissional te ajudando, a caminhada nessa estrada fica melhor, fica mais suave. Você divide as coisas. E a gente acaba dando estratégias para você conseguir fazer isso, né? Então, é planejamento, né? E se não vai conseguir de qualquer forma, vá vendo na sua cidade aonde tem um banco de leite que pode te acompanhar, pode te ajudar. Qual é a consulta do SUS? Você falou aqui outro dia. Qual é a consulta do SUS que você consegue fazer essas consultas de amamentação antes e pós-parto? Né? Então, tudo isso precisa ser visto antes, não na hora que o negócio está instaurado ali, que você está com o cabelo assim e que a família está toda se batendo uma na outra. Né? As coisas precisam ser construídas. E a amamentação é uma construção, não é instintiva. Né? O bebê nasce sim com a sucção presente, mas ele não sabe mamar. Ah, mas eu já tive 1, 2, 3 filhos. Cada filho, cada gestação, cada momento é único. O que você passou com o seu primeiro filho, talvez não seja a mesma coisa que você vai passar com o terceiro. Às vezes a amamentação, a gente tem um caso de uma paciente. Nossa, que a amamentação do primeiro filho foi maravilhosa. Da segunda, a gente achava que a criança ia jogar para cima e ela ia acoplar no seio materno. E ela teve fissuras, ela teve vários e vários problemas. Exatamente. Né?
Exatamente. Então, uma amamentação nunca é igual a outra, um filho nunca é igual ao outro, somos seres únicos e os momentos vividos são diferentes. Exato. O nosso corpo também reage de outras formas. Então, a gente precisa, a partir do momento que a gente entende isso, fica mais fácil estabelecer novas estratégias, né? Estabelecer um novo cuidado, uma nova assistência, e estabelecer a amamentação de uma forma efetiva e que lá para frente, depois dos perrengues que se passa no início, se estabelecer de uma forma melhor, né? Que dê prazer você amamentar e falar assim, nossa, eu estou conseguindo fazer aquilo que eu sempre quis, que era nutrir e passar tudo aquilo através do meu leite para o meu filho. Com certeza. Né? Se eu pudesse dar uma dica para os pediatras, porque às vezes a gente está... Quando a gente começa, né, na prática clínica, a gente... Quantos anos, né, Carlinha? Eu demorei até para achar uma enfermeira de confiança e que trabalhasse e pensasse da mesma forma que eu penso. E daí, como é que você faz, né, para otimizar, então, esse atendimento, já que você tem uma série de coisas para fazer? Então, porque mesmo quando... porque assim, os bebês, eles já passaram em consulta com você hoje, né? E mesmo assim, às vezes, depois da abordagem, a mãe melhora, mas ainda tem algum resquício de problema que a gente precisa entender o que está acontecendo, de ajustando tudo direitinho. Então, o que normalmente eu faço nessa situação, normalmente a pessoa que vem na primeira consulta, e principalmente se já nasceu comigo, porque daí eu já conheço, é mais fácil. Então, a mãe chega no consultório, lógico, dou bom dia, mas assim, nem converso, eu já examino o bebê e eu já boto esse bebê no peito. E daí, durante a mamada, que às vezes aí se prolonga uns 20 minutos, 30 minutos, é nesse período que eu vou falando todo o resto. Então, e nisso a gente está marcando a duração da mamada para ver quanto tempo de fato o bebê está mamando. Efetivamente, né? Quanto tempo o bebê fica mamando efetivo, quanto ele já está numa sucção mais não nutritiva, como é que fica o mamilo dessa mãe depois que o bebê mama, para ver se... Porque às vezes o mamilo chega bem bonitinho, né? E depois o bebê dá aquela mamada, já tá... Uma chapada, né? Já tá achatado, já tá uma couve-flor, já tá todo sangrando. Então, normalmente, se eu pudesse dar uma dica para os pediatras, é para que vocês invertam um pouco a sequência da consulta, para que vocês possam avaliar uma mamada no bebê, porque eu não vejo como manejar o aleitamento materno sem olhar essa criança mamando, né? Até porque às vezes os casos, eu também não sei se é por isso, né, Carlinha? Porque cada vez que a gente trabalha mais com o assunto, vai aparecendo cada vez mais situações mais difíceis. Então, Sim. assim, não dá para você consertar ou para você ter uma luz ou para você entender o que está acontecendo. E até mesmo, às vezes, essas trocas que a gente faz, né? Falar assim, Cris, ó, aqui é a fono, Cris, aqui é o osteopata, não, Cris, aqui tá... eu acho que é o bico dela que tá assim, aquela cirurgia, aquela prótese, alguma coisa que tá impactando. Então, assim... Impactando. Como é que eu vou dar a minha opinião para vocês de falar assim, não, Carlinhos, acho que é isso, não, Carlinhos, acho que tem mais isso aqui, você viu a língua, o freio? Se você não avaliar, não tem se você jeito. não observar uma mamada, com Exato. certeza. Então não existe, tem que fazer parte, pelo menos da primeira consulta do pediatra, a amamentação. Tem vezes que a minha primeira consulta é só amamentação, aí depois eu falo assim, você volta semana que vem, tá? Porque semana que vem a gente vai falar de vacina, a gente vai falar de suplementação, a gente vai falar de desenvolvimento, a gente vai falar tudo isso depois. Hoje foi só amamentação. Mas realmente tem que ter uma situação mais confortável, né? E às vezes uma agenda um pouquinho mais tranquila que te permita, né, fazer dessa forma. Então, é uma dica aí que de repente eu posso dar para os pediatras, para não deixem de avaliar a mamada, porque fica igual depois obstetra, sabe, Carlinha? Porque tem obstetra que não faz parto normal, porque já não faz parto normal há muito tempo. Há muito tempo. Você perde a mão, de verdade. E eu acho que a questão do aleitamento materno é a mesma coisa.
se você não fica atento, você acaba perdendo a mão no manejo do aleitamento materno. E outra, Cris, é um desafio a cada paciente que você atende. Porque eu acabei de falar aqui, cada dupla é uma dupla. Você não Exatamente. sabe o que você vai. Ah, eu tô com fissura. Nem sempre a fissura é por uma pega errada. Uhum. Né? Eu tive uma paciente que falava assim: olha, eu quero que você avalie. A pega tá correta, né? A vedação estava bonitinha, mas o danadinho descobriu que ele fazendo um determinado movimento com a boca e a gengiva, ele tinha mais fluxo na boca. E ela não tinha percebido isso. E ela Entendi. falava, meu, olha meu mamilo. Língua ok, ele tinha uma expansão de língua. Então, tudo isso você tem que ter um olhar. Ele tinha Uhum. uma expansão de língua legal, não tinha ido para mamadeira, não chupava chupeta. Ou seja, ele tinha tudo para na amamentação. Só que o danadinho queria, ele era esganadinho, esse bebê. Uhum. Ele queria fluxo, então ele fazia uma. E olha, não foi na primeira avaliação que eu consegui identificar. Eu falei, amanhã eu volto para ver de novo essa mamada. Tem umas orientações e no dia seguinte eu voltei. E foi no dia seguinte que eu percebi o que ele fazia com a boca. Uhum. Eu falei assim, voltei a charada, é isso aqui. Aí eu falei, agora a gente vai trabalhar de outra forma. Então agora você vai fazer assim, inclusive assado, Uhum. para ele perder esse hábito. Nossa, mas como ele faz isso? Eu falei, eles são muito danados. O pessoal acha que o bebê não raciocina, não pensa, não sente, Uhum. né? Então ele arrumou uma estratégia ali de ter mais leite rapidamente na boca dele. E ele estava acabando com os mamilos da mãe, Uhum. né? E não era pega, não era vedação, ele estava ganhando peso, estava tudo bem, Só tava percebe? ferrando o mamilo da mãe. Então, Cris, é isso que você acabou de falar. Como é que você instaura uma conduta em relação ao que está acontecendo se você não avalia? Eu, para descobrir, eu tive que encontrar com ela 2 vezes. Uhum. E eu tenho a prática, é o meu dia a dia, é o meu trabalho. Então, você bate, às vezes eu não preciso nem bater o olho. Às vezes elas falam para mim, eu queria que você viesse aqui, tal, tal. Aí eu faço algumas perguntas. Ah, mas ele faz tal coisa. Ela me dá a dica do. Eu falei que passei a charada. Às vezes eu não preciso nem ver, eu já sei, mas eu vou lá, a gente olha para constatar. E é aquilo. Por quê? Porque é a nossa prática. Como você deve ter, seus prematurinhos, né? Você vê alguma coisa, você já. Por quê? Porque a gente faz isso toda hora, né? E como é Exatamente. que você pode avaliar e fazer se você não tem a prática constante da coisa? Você Exatamente. perde, né? Exatamente. Então, Você perde um monte de coisa pelo meio do caminho. exatamente. Então, essa era uma das chamadas aí do pessoal da Sociedade Brasileira de Pediatria para que realmente os pediatras dispensassem tempo, né, para avaliação da mamada e a importância desse Desse momento, olhar. né, desse olhar. Então, foi interessante. Interessante porque a gente pratica isso, né, Carlinha? A gente esquece que outras pessoas não fazem, né? Não fazem. Então, É. é mais complicadinho. E é Excelente, tão bom a Carlinha. gente ver que a gente está nesse caminho, Ah, né? com certeza. É muito gratificante você saber que você fala, olha, estão falando uma coisa que eu já, Exato, exato. né? Aquela coisa que a gente fala, a gente tá no caminho certo, tá fazendo tudo direitinho, então é bem legal. E daí você fala assim, nossa, as pessoas falam, né? Nossa, tá diferenciado. Daí você fala, nossa, não é diferenciado, é o normal, é o que deveria ser o normal. É o que deveria ser. Então não sou eu que sou diferenciada, né? O resto do pessoal que tá um pouquinho mais preguiçoso, digamos Sim, assim, é, ou não atentos, na verdade, ou não sim, priorizando essa questão, né? é isso mesmo. Então tá joia, Carlinha. Você tem mais alguma coisa a acrescentar aí em relação? A gente poderia ficar falando aqui a noite toda, né? Em relação ao aleitamento Sim, sim, materno sim. e tudo Não, tenho mais. mais nada para considerar. A gente vai falando que a gente agora ainda. Eu continuo ainda nesse congresso da Santa Casa, vão vir algumas novidades, e com certeza a gente vai compartilhar, né, aqui
essas novas situações aí, né? Porque existem estudos, ainda bem que existem pessoas que estudam, né, para nos dar um norte, né, para nos ensinar algumas coisas aí na nossa linha de conduta aí, da nossa assistência humanizada, e a gente tenta fazer perfeito nunca é, porque eu acredito que não existe perfeição, né? Mas instaurar a coisa da melhor forma possível para aquela família, para aquela mãe, para aquele bebê, né? E é para isso que a gente entra nesses estudos aí na Sociedade Brasileira de Pediatria, nos hospitais que são referência de amigo da criança, Hospital Amigo da Criança, né? Para que a gente possa trazer a melhor informação aqui para todo mundo. Né? E agora, no nosso Agosto Dourado, a gente vai ter um monte de novidades, né? Isso, estamos só esperando aí a confirmação do pessoal para trazer aí novidade para vocês, para deixar esse papo um pouquinho mais real, de repente, né? Real, assim, aquele papo que você fala, nossa, olha lá, esse daí passou pelo que eu passei, né? Então, vamos ver se a gente consegue trazer essas experiências aí. Vamos ver se o pessoal confirma para a gente trazer tudo direitinho para vocês. Você fez uns stories no final de semana, fazendo algumas perguntas. Você fez um estudo de caso Eu preciso e responder. respondeu. Você fez umas perguntas lá, a gente viu a nossa audiência, o que respondeu, e a gente vai trazer aqui nos stories, né? Você vai responder, só para dar uma satisfação aqui. Que foi meio corrido, a gente teve aí umas alterações de agenda, né? Então a gente ficou meio atrapalhada, mas nunca deixando os conteúdos vocês ficarem sem conteúdo. Exatamente. Mas a Cris vai responder a respeito das perguntas vou mostrar que ela fez. O que vocês responderam e depois o que acabou sendo feito. O caso é super complicado, né? Mas aí eu quero dar o desfecho dele para mostrar. Foi bonitinho que logo que eu apresentei o caso, a mãe do paciente me escreveu. Ela, nossa, tá passando um filme na minha cabeça. Tudo de novo, assim, sabe? Muito bonitinha. Eu falei para ela, eu tenho muito orgulho da sua história com a amamentação, você foi muito guerreira e o bebê fez tudo nesse primeiro mês de vida e lógico que o desfecho, graças a Deus, está indo super bem. E ela não, e na última consulta que ela veio aqui, o bebê estava super ótimo, ganhando 42 gramas por dia, finalmente. Aí ela falou assim, nossa, qualquer outra pessoa já teria ido para a fórmula muito antes. Porque teve um dia, Carlinhos, esse bebê ganhou peso. Aí depois ele começou a perder peso de novo. Na hora que ele começou a perder peso de novo, eu parei, eu pensei... Na frente da mamãe é médica, é minha amiga, né? Eu falei, gente, o que eu faço agora? Eu falei assim, eu não estou entendendo o que essa criança está fazendo, porque assim, não tem motivo para não estar ganhando peso bem. Eu falei para ela, você está confortável? Da gente não complementar, da gente ficar só no leite materno, a gente muda estratégia, a gente faz leite posterior, a gente vê o que a gente faz. Você está confortável com isso? E ela comprou, ela falou assim, não, bora, vamos lá. E aí, confiou. E eu falei, não, porque não tá fechando as contas, sabe? Não tá. Eu acho que ele só precisa de um pouco mais de tempo. Se eu desse para ele um pouquinho mais de tempo, ele ia desengatar. É porque eu tô muito em cima, eu tô vendo muito perto. Então tá isso que tá acontecendo. E daí foi. E aí a gente teve também a ajuda do Rafa, né? Porque o problema dessa criança, ela não abria a boca, não abria a boca. E daí foi engraçado. Que ela chegou para ele, porque assim, ela falou assim, do nada ele começou a abrir a boca e mamar direito, e daí que foi, né? Na frente do Rafa. Ela falou assim, ele, do nada não, né? Do nada não. A gente tá quase um mês trabalhando para ele fazer direito o movimento, é que não foi não. Ela, não foi isso que eu quis dizer. Ela falou assim, é porque foi muito mandrake. Ele falou assim, na semana que vem ele vai estar bem. E ela só falou, tá bom, louco, semana que vem.
E do nada ele começou a ficar bem no prazo que ele tinha falado. Ele é muito bom, né? O Rafa é muito bom. E daí ele, poxa, do nada não, tô aqui trabalhando. Tenho orgulho de ter essa nossa equipe, né? Porque eu também faço parte dela e eu tenho orgulho da nossa equipe, né? Porque a gente realmente trabalha junto, né? A gente trabalha, ó, de mãos dadas, né? E isso é muito legal. Exato. É muito legal porque a gente tem um resultado muito bom, né? Então a gente tem que ter orgulho mesmo da nossa equipe, né? Eu vi que você falou isso nos stories e eu falei, ai, que graça aquela época. Eu também penso assim, né? A gente tem que ter orgulho assim. Então tá joia, Carlinha. Quinta-feira estamos por aí de novo. Vamos ver se algum convidado confirma. Se não, é a gente mesmo que está por aqui de novo na quinta-feira. Aí, a gente vai se falando. Tá joia, então, Carlinha. Boa noite para vocês, gente. Obrigada pela audiência. Até a próxima. Beijo. Tchau, gente.